Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro, 31 de janeiro, e nós estamos aqui para o nosso vídeo, a sequência de vídeos, né, que nós estamos fazendo para falar do nosso Botafogo. Bom, passado aí o pós-jogo, né, do clássico Botafogo 2, Fluminense 1, primeiro clássico do Campeonato Carioca, agora nós estamos em preparação para o confronto, né, contra o Flamengo na Supercopa. A Supercopa reúne um confronto, apenas um confronto entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro. E aí dá-se o nome de Supercopa. E o Botafogo, como já mostrou no jogo contra o Fluminense, ainda permanece mantendo o seu estilo de jogo, né, mantendo as suas características que o tornaram um time poderoso na campanha de 2024, onde nós fomos campeões brasileiros e nós fomos campeões da Copa Libertadores. E o Botafogo mantém como se diz, né, eu ouvi muito essa expressão, tanto da mídia tradicional como na mídia independente, né? Alguns até confundiram as coisas falando como memória afetiva. Não é memória afetiva, é uma memória tática, né? O Botafogo manteve, o elenco mantém a memória tática que foi implementada a partir da SAF. Houve aí um contratempo, né, nesse histórico, né? Você sabe, eu lembro ainda da primeira entrevista do John Textor, onde ele falava sobre o Botafogo Way. E aí veio o Luiz Castro. O Luiz Castro realmente pegou o Botafogo com um elenco muito inferior, muito inferior. Ele foi consertando, foi dando corpo, foi dando cara, mas devido a alguns problemas, surgiu aí a proposta do mundo árabe e ele foi embora. Veio Caçapa, mantendo ali, depois veio o Bruno Lage, que deu uma derrapada, aí o Lúcio Flávio já veio começando a tragédia, veio o Thiago Nunes, aumentou a tragédia até que chegou o Fábio Matias, né, que deu aquela ajeitada, pelo menos a ajeitada anímica, né, no elenco, colocou o elenco mais animado, mais confiante. E aí, com a chegada do Arthur Jorge, já com o elenco bem robusto, o Botafogo aí começou a jogar de maneira extremamente ofensiva, que era a proposta desde o início. O John Textor foi muito claro, queria o Botafogo aí, baseado, inclusive ele falava isso, baseado no sistema de jogo do Bayern de Munique. Ele citava muito o Bayern de Munique como exemplo para ele. Então, baseado no sistema do Bayern de Munique, queria o Botafogo aí. E o Bayern de Munique joga naquele 4-3-3, né? Tradicional lá do Bayern de Munique, sempre com dois pontas ofensivos muito rápidos, muito incisivos. Na época tinha o Ribéry do lado esquerdo, o Robin do lado direito, e o centroavante era o Lewandowski, né? Então era um time extremamente ofensivo, extremamente potente, né? E esses dois jogadores que jogam pelas pontas, eles têm a capacidade, lá na Europa eles jogam assim, têm a capacidade de fazer a recomposição no meio campo. E aí passa do 4-3-3 para o 4-2-3-1 ou para o 4-1-4-1, eles fazem muitas variações, mas sempre com a característica principal, a ofensividade. E assim foi feito com o Arthur Jorge. Ele optou pelo sistema 4-2-3-1, né? E dentro desse sistema ele foi encaixando as peças
foi colocando ali o Luiz Henrique pela ponta direita, para ser um ponta, não somente um ponta ofensivo, mas também como um ponta construtor, com boa recomposição ali para auxiliar no sistema defensivo. A mesma coisa aconteceu pelo lado esquerdo, naquela época chegou o Almada, né? Naquela oportunidade chegou o Almada para fazer esse setor, era o Savarino também fazendo esse setor. Então, com o Arthur Jorge nós conseguimos aí dar reinício ao Botafogo aí. E agora, né, já no início, agora o primeiro jogo com o time principal, nós vimos que a memória tática permanece. E inclusive o Botafogo, o John Textor, está procurando agora um técnico que se encaixe nessa memória tática, que mantenha essa memória tática e que possa ali reforçar ainda mais as condições e o poder ofensivo, né, melhore ainda mais taticamente o time do Botafogo. E aí muitos nomes se falou em Vasco Matos, André Jardine, o Paulo Fonseca, o último agora, o Rafa Benítez, Tata Martino, e muitos nomes foram falados. E eu, cara, desde alguns tempos, desde quando saiu o Luiz Castro, eu falava, poxa, eu gosto muito do trabalho do Antônio Oliveira. Gosto muito do trabalho do Antônio Oliveira, que era técnico do Cuiabá e depois foi para o Corinthians. Aí você fala, mas ele não deu certo, cara. Muitos treinadores não deram certo. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Vocês se lembram do Vitor Pereira, aquele que foi treinador do Corinthians, conseguiu colocar o Corinthians na final da Copa do Brasil, sendo derrotado lá pelo Flamengo. Depois virou técnico do Flamengo. Ele saiu mal do Corinthians, chegou no Flamengo, foi um desastre. E hoje ele é um técnico muito reconhecido lá na Inglaterra, na Premier League. É um técnico que assumiu lá o Wolverhampton, se não me engano, e está sendo lá aplaudido. Então, cara, não tem esse negócio. Às vezes você não faz um trabalho bom, mas numa sequência você volta às suas origens. E o Vitor Pereira, na época, inclusive, eles fizeram uma comparação até com o Luiz Castro. O Vitor Pereira era um técnico muito mais vencedor do que o próprio Luiz Castro. E mais vencedor, e diziam ainda que ele era o técnico português mais vencedor dentro do Brasil. Por quê? Ele já havia sido campeão lá na Europa, em vários clubes que ele passou. Então tinha ali um currículo bom. Então, a possibilidade de um técnico não acertar num clube e não acertar no outro, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, Antônio Oliveira foi muito bem no Cuiabá. Eu gostava muito do trabalho dele no Cuiabá. Inclusive, nos venceu. É um técnico capacitado e eu gosto do trabalho dele. Joga no 4-3-3 ofensivo, ou seja, não vai mudar muito o histórico tático do Botafogo. Então, eu gostaria que fosse o Antônio Oliveira. Por que Celso Antônio Oliveira? Cara, porque você já está vendo, meu amigo torcedor, que está muito difícil você contratar um técnico que esteja dentro daquelas características e dentro do padrão financeiro que o John Textor quer pagar. O Antônio Oliveira, ele já conhece o futebol brasileiro, ele já está adaptado ao Brasil, e num clube que possa trazer a ele projeção, eu acredito que não vai ser aquele técnico que a qualquer momento vai correr. Vai correr para o mundo árabe, vai correr para... Não, eu acredito que ele não vai fazer isso. Então você pode fazer tem ali um técnico para 1, 2, 3 anos, para manter um padrão. Então eu aqui faço a minha indicação como o Antônio Oliveira. Cara, eu particularmente, eu preferia o Antônio Oliveira do que o Vasco Matos. O que tem o Vasco Matos? Ele foi campeão na segunda divisão de Portugal e agora está fazendo um bom trabalho no Santa Clara. Mas ganhou o quê? Não ganhou lá a segunda divisão de Portugal.
Se você pegar o currículo do Antônio Oliveira, ele também tem um título lá da taça lá no Kuwait, e depois tem um título lá no Irã, sei lá onde é que ele treinou. Então, mas é um técnico que tem boa capacidade. Tem o curso UEFA Pro, tem a licença UEFA Pro, é um técnico capacitado. É um técnico que pode ser bom para o Botafogo. Bom, assim eu acredito, né? Agora falando mais sobre o nosso Botafogo propriamente dito, jogadores. Eu fiquei muito contente com a atuação do Rafael Lobato, né? O Rafael Lobato, fiquei muito contente com a atuação dele e com a atuação do Yarlen. Você vê que um substituiu o outro. O Yarlen começou ali muito disperso, mas aí é o que eu digo. Eu gostaria de ver, inclusive falando sobre isso, o Matheus Nascimento e o Patrick de Paula nesse time. O Patrick de Paula talvez seja um pouco mais resistente a esse fator. Mas o fator é o seguinte, cara. Eu gostaria de ver o Matheus Nascimento num time aonde todos os outros jogadores são superiores a ele. Então quando o cara falar, corre ali, ele vai correr. Porque quem tá falando é o Marlon Freitas. É diferente você receber um comando do Marlon Freitas do que você receber um comando do Cauê, do Kaique, do Newton. É diferente. Então o jogador se porta diferente. É diferente também você receber um passe do Savarino do que você receber um passe do Cauã Mendes. É diferente. É diferente você receber um cruzamento do Vitinho ou do Alex Telles do que você receber o lançamento, um cruzamento de alguém que nem na lateral joga. Como foi o caso do Newton, que apesar de tudo ainda se saiu bem na lateral. Mas não é um especialista. Então eu gostaria muito de ver o Matheus Nascimento nessa situação. Veja só, eu não defendo o Matheus Nascimento. E o que eu defendo é o seguinte, e o que eu vejo, um fato, uma verdade, é que o Matheus Nascimento, ele foi utilizado todas as vezes de maneira muito cruel para um jogador da idade dele. Cara, com 16 anos ele já tinha que ser o salvador da pátria do Botafogo. E ele nunca teve a oportunidade de jogar num time qualificado. Às vezes que ele jogou num time qualificado, que foi com o Luiz Castro, ele se saiu bem. Fez gol lá naquela época contra o Atlético Mineiro, eu lembro. Fez gol contra o Atlético Mineiro. Depois não se saiu bem com outros treinadores, como foi o caso do Bruno Lage, que sequer deu chance a ele. Aí veio o Thiago Nunes muito ruim, o Lúcio Flávio muito ruim, entendeu? E agora com o Arthur Jorge. Quando o Arthur Jorge começou a dar uma oportunidade para ele, ele começou a desenvolver, se machucou e ficou um ano fora. Então eu ainda gostaria de ver o Matheus Nascimento jogando pelo menos ali 5, 6 partidas com esse elenco e com um treinador moderno, tá? Para jogar um futebol moderno. Eu gostaria muito de que o Matheus Nascimento tivesse essa oportunidade. Da mesma forma que teve o Rafael Lobato e aproveitou muito bem contra o Fluminense, e o Yarlen, que entrou meio disperso. Mas como os jogadores já conhecem o sistema do Botafogo, sabe quando o companheiro está destoando. E aí o cara entra logo com aquele puxão de orelha. Meu irmão, tu tem que correr, presta atenção no serviço, dá-lhe um pedala Robinho no cara. Vocês se lembram dessa brincadeira, né? No pedala Robinho, pau, pedala Robinho. E, meu irmão, corre assim, corre assado, e no final ele acabou sofrendo até o pênalti que deu a vitória ao Botafogo. Então, é mais ou menos por aí. Eu gostaria muito de ver novamente esses jogadores, de ver o Matheus Nascimento com essa oportunidade, o Newton com essa oportunidade e até mesmo o Patrick de Paula. Sendo que o Patrick de Paula, por ser oriundo do Palmeiras, ser campeão no Palmeiras, já ter um certo status, talvez resista ali a uma ordem, a um comando de um jogador, né? Queira ali fazer assim, pô, meu irmão, não tô aqui para receber ordem de você não. Mas ainda assim eu acredito e eu gostaria que ele tivesse mais oportunidades. Então é isso aí. Eu
nesse vídeo eu estou pedindo aqui mais oportunidades para Rafael Lobato, Yarlen, Matheus Nascimento, Newton e Patrick de Paula. Gostaria muito que esses 5 jogadores tivessem mais oportunidade agora dentro do elenco principal. Lógico que não vai botar todo mundo de uma vez, porque se você bota 5 jogadores que estão num nível abaixo, você acaba complicando. Mas você bota um, depois você bota o outro, né? Você pode botar um 15 minutos, outro 20 minutos. Então, por aí você vai dando oportunidade. Para a gente poder fazer o veredito final. Não, realmente, mesmo com um time qualificado, ele não serve. Aí, o John Textor mesmo vai providenciar aí a sua negociação, né? Para afastar o jogador do elenco e dar oportunidade ao jogador de seguir a sua carreira, a sua vida. Bom, então é isso aí. Técnico, Antônio Oliveira. Eu já vou fazer aqui a hashtag Antônio Oliveira. Não vai nessa de que o cara não vai dar certo não, meu irmão. Porque o que leva você a crer que o Vasco Matos vai dar certo? Correto? Então, a mesma expectativa que você tem com o Vasco Matos, eu tenho com o Antônio Oliveira. E prefiro o Antônio Oliveira. Correto? Agora, se você vai trazer um técnico como o Rafa Benítez, que realmente é um multicampeão, né? Como o Xabi, que é multicampeão, como até o Vitor Pereira, cara, esses técnicos estão multicampeões. Você não vai dizer que os caras não entendem nada, né? Quem entende então é você. Pô, eu jamais diria que um técnico eu entendo mais que o técnico. Agora, você vê ali na situação quando o técnico não dá certo. É o caso do Thiago Nunes. Cara, não deu certo. O cara não tinha ali um padrão, ou dentro da ideia dele de jogo, os jogadores não estavam adaptados, porque ele não é um treinador para jogar naquele modelo, e aí deu errado, né? Então, graças a Deus foi embora, e graças a Deus nós conseguimos ali um triunfo maravilhoso no ano 2024, e espero que consigamos também no ano 2025. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like. Like, cara. Like é a linguagem do YouTube. Compartilha os nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp. Vai lá. Fala lá. Cara, olha esse cara aqui. Ele fala umas besteiras, mas algumas coisas dá certo. Então, é por aí. Vai ajudando o canal a ter aquele crescimento. Um grande abraço. Saudações alvinegras.